Oba, tudo de boa? Vamos começar a aula 27, módulo 2. Nessa aula a gente vai falar sobre diagramas de fase e também a gente vai falar sobre o estudo dos gases ideais. Top essa aula, hein? Olha só, diagrama de fases. Como a gente sabe, sempre que um corpo vai mudar o estado físico, a sua temperatura vai depender da pressão atmosférica. Prof, já fiz contigo a aula de termologia e daí a gente viu assim, eu perguntava, qual a temperatura de ebulição da água? Tu tem que falar, depende da pressão atmosférica. Bom, aqui o que eu vou te mostrar? O diagrama de fases é um gráfico em que eu tenho dividido aqui os três estados físicos que a gente está discutindo. Sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Sabe quando eu desenho para ti assim, ó, na aula anterior, eu botei aqui um cubo de gelo na temperatura de 0 graus Celsius e ele virou água na mesma temperatura de 0 graus Celsius. O que acontece? É eu passar do estado sólido para o estado líquido. Existe um certo ponto que isso vai acontecer. Aí, esse ponto tem uma pressão e tem uma temperatura. Na água, a gente tem assim, ó. Seria mais ou menos assim. Pressão, temperatura, aí, aqui, estado mais ou menos sólido, pá, e alguma coisa assim. Essa pressão aqui seria 1 atm, a gente tem isso aqui. O que é essa parte aqui? Aqui eu tenho a representação do sólido, aqui eu tenho a representação do líquido, aqui eu tenho a representação do gasoso. Essa região nos gráficos, essa região representa o gasoso, essa o líquido, esse o sólido. Essa linha aqui representa quando sai do estado sólido para o líquido, fusão. Do estado líquido para o sólido, a solidificação. A 1 atm, isso acontece a 0 graus Celsius para a água. Então, seria o gráfico que representa as mudanças de estado físico da água. Bom, agora eu vou falar sobre cada uma das situações, cada uma dessas curvas, porque cada uma delas representa um nome. Beleza, olha só. Tu deve estar acompanhando isso no material didático, no PDF. Aula 27, a gente está bem no início da aula, página 1, e tu está vendo ali que tem a curva 1, a curva 2, a curva 3, tá? Essas curvas, elas representam o quê? A curva 1 é a curva de fusão. Por quê? Ó, tá vendo aqui? A curva de fusão vai do sólido para o líquido, do líquido para o sólido. Nesse ponto aqui, as duas fases coexistem. Aqui, por exemplo, seria a curva de vaporização. Por quê? Porque nesse ponto vai do líquido para o gasoso, gasoso para o líquido, assim vai. Aqui, ó, sublimação. Essa curva aqui é a curva de sublimação, a curva 3. Esse ponto tríplice é o ponto em que as três fases coexistem. Se existe para a água, tem uma certa pressão e temperatura que tu pode encontrar água nos três estados físicos. Importante, tá? Esse ponto crítico aqui, ó. O que é o ponto crítico? Tem diferença entre estado gasoso e um gás. Um gás é quando o estado gasoso chegou numa certa temperatura, que aqui meio que vira um limbo. Como assim? Se tu aumentar ou diminuir a pressão numa mesma temperatura, numa transformação isotérmica, tu não consegue mais fazer o gás voltar a ser líquido. Isso só vai acontecer, digamos, numa situação de mesma pressão e diminuir a temperatura, mas numa compressão aqui isotérmica, aumentando a pressão, tu não consegue mais fazer um gás virar líquido. Aí o que é um gás virar líquido? Seria a liquefação, tá? A liquefação é diferente da condensação. Beleza. Agora presta atenção, tu tá vendo que tem dois gráficos? Sim.
existe um gráfico que representa a maioria das substâncias, no caso geral, e daí acontece tudo normal aqui, ó. Aumentando a pressão, aumenta a temperatura de fusão, mas o que diferencia é que a maioria das substâncias aumenta o seu volume na fusão. É o que acontece na maioria dos casos. Aí também tem aqui, ó, quando aumenta a pressão, para cá nessa curva, aumenta também a temperatura de fusão. Bom, aí tem um caso especial. O que muito se discute é a gente falar aqui dessa minoria, a exceção. Eu conheço esses 5 aqui: água, ferro, prata, bismuto e antimônio. O que acontece com essa minoria? Seguinte, ó, essa minoria diminui o seu volume na fusão. Cara, visualiza aí visualiza aí a água, né? Quando congela, ela aumenta o volume, por isso que o gelo fica menos denso. O contrário, na fusão vai diminuir o volume a água, tá? A água é uma dessas substâncias que representa essa minoria. Então esse gráfico aqui, nota, a curva aqui de sublimação é a mesma. A curva entre líquido gasoso, a condensação é a mesma. O que muda é a fusão, tá? O que muda é a fusão. E daí tem um detalhe. Quando a gente aumenta a pressão, ó, imagina esse ponto aqui. Nesse ponto eu tenho uma certa pressão e uma certa temperatura de fusão. Se eu aumentar a pressão para cá, olha só, a temperatura de fusão diminui. Ela veio mais para cá do gráfico. Tu consegue ver isso? Essa temperatura aqui, ela é maior do que essa. Por quê? Mas a pressão é diferente, aumentou a pressão. Então, com o aumento de pressão, diminui a temperatura de fusão. Isso nos leva, por exemplo, à experiência de Tyndall. É algo que é bem discutido nessas questões. Imagina um pedaço de gelo aqui numa temperatura. Imagina isso aqui num frigorífico a menos 5 graus Celsius. Se tiver o nível do mar, não vai descongelar. Fica uma barra de gelo. Bom, se eu coloco aqui uma cordinha bem fininha, essa corda fina com 2 pesitos aqui, ó. Tá? 2 massas com peso aqui. O que vai acontecer? Esse peso vai fazer uma certa pressão aqui, porque a gente sabe que pressão é uma relação de força pela área. Então, nesse ponto aqui vai ter um aumento de pressão. Sabe o que vai acontecer? Essa cordinha vai atravessar todo o gelo, vai atravessar todo o gelo, tá? E vai meio que cortar ele como se fosse manteiga. Contudo, quando passou, a pressão volta ao normal, congela, porque a temperatura está a menos 5. Só começa a descongelar a menos 5 porque tem um aumento da pressão. Essa é a experiência de Tyndall, que representa essa jogadinha para cá da curva de fusão, certo? Bom, conversei contigo aqui sobre o diagrama de fases. Beleza? Vamos fazer um exercício depois para ver como isso aparece. É bem cobrado nos vestibulares. Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar das transformações gasosas, estudo dos gases ideais. Fechou?